Olá, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito das fake news e a influência das fake news, né, na nossa saúde mental. Quero falar um pouquinho sobre isso. É 2023, né, e nós temos que voltar a falar, né, ainda falar sobre as fake news. E aí, eu estava pensando muito nisso para tentar elaborar, né, pensando como falar algumas coisas. E de verdade eu penso que não são muitas novidades que eu trago hoje, mas eu me senti muito na obrigação de trazer uma reflexão nesse momento. E aí a ideia é que a gente possa pensar um pouco nesse formato. Nós estamos aí em 2023 e ainda precisando falar sobre essas coisas. De 2020 para cá, né, com a pandemia, essa questão das fake news pegou muito forte, né? É claro que não foi uma invenção, né, dos últimos 4 anos aí, né, ou de 2018 para cá, enfim, né, que por onde a gente for aí tentando delimitar historicamente, obviamente, né, que não foi uma invenção dos últimos anos, mas de qualquer forma, nos últimos anos essa prática ela se intensificou muito e é importante que a gente possa falar então sobre ela, né? O que a gente chama de fake news? Qualquer informação duvidosa, né, de caráter duvidoso, né, de origem duvidosa, de fonte duvidosa e de seriedade e de veracidade, né, duvidosa. Então, aquilo que a gente recebe e muitas vezes a gente não sabe exatamente o que é, se é verdade, de onde que está vindo, enfim. Claro que existem, né, fake news, né, umas e outras, algumas elas vêm, trazem nomes, né, nomes específicos, títulos, postos de trabalho de pessoas específicas, enfim, algumas trazem, né, algumas situações aí bastante específicas. De qualquer forma, a gente precisa tomar muito cuidado com elas, né, e eu quero falar um pouquinho desse movimento, né, da gente receber e repassar informações e também como é que isso impacta na nossa saúde mental. Bom, a princípio, então, o que a gente chama, né? Pensando nisso, que a gente chama de fake news, toda e qualquer informação que a gente recebe e o que acontece, né? Isso acabou se intensificando também em decorrência das mídias sociais, né? Então é importante a gente frisar isso. Então, são informações, né, de caráter aí duvidoso, e, ao mesmo tempo, como elas vêm numa velocidade muito rápida através das mídias sociais, ela impulsiona, ela causa, ela aciona, né, ela instiga na gente um comportamento mais impulsivo de não verificação e de repasse. Né? A gente vai entender um pouquinho o que é que acontece no meio disso tudo para que essas informações, então, elas sejam né, redirecionadas a partir do momento que elas chegam até nós. Então, para a gente entender que assim o uso, né, a relação que a gente tem com as mídias sociais nesse momento são, né, assim, elas representam um meio muito importante de comunicação, de pesquisa, né, de aprofundamento, né, entre aspas, porque tem um nível ali restrito de aprofundamento, mas através das mídias sociais a gente se informa. Então a gente precisa entender isso para né, que é a base, na verdade, né, da propagação da fake news. Então, a gente se informa através das mídias sociais. As mídias sociais a gente vive através, né? Então, nós temos os nossos contatos, nós temos as nossas informações, não só né, ali né, de dinâmicas do dia a dia, de informações, enfim. Antes, um pouco antes, né, disso tudo, nós fazíamos muito esse movimento pelo Google. Ah, se eu quiser saber de alguma coisa, eu quero saber, eu fiquei sabendo que tem uma informação que aconteceu, enfim, lá em algum lugar. Eu vou jogar no Google, joga no Google, né? Essa era a expressão, joga no Google para ver o que aparece. E aí era esse movimento que a gente fazia. A gente olhava no Google para ver, daí tinha lá as informações, enfim, né? E de onde aquilo estava vindo especificamente. Nesse momento, nessa fase que nós estamos, a gente nem faz mais esse movimento, é muito difícil fazer esse movimento. Eu vou procurar no Google tal coisa. Essa informação muitas vezes ela chega até nós. E aí, quando ela chega, o que acontece? Nós temos um comportamento do impulso, né? O comportamento impulsivo, que é aquele comportamento mais sem controle, aquele comportamento mais sem muito planejamento. Então eu pego aquele né? Nossa, isso aqui é muito importante, seja sobre vacina, seja sobre remédio, seja sobre qualquer coisa, às vezes até, né, até meio que uma bobeira, mas eu vou repassar porque é uma informação importante.
E aí, esse comportamento impulsivo, então, ele favorece, né? É muito rápido. Eu pego e encaminho aquilo. Se eu tô no Instagram, eu consigo encaminhar. Se eu tô no WhatsApp, eu consigo encaminhar. Se eu tô no TikTok, eu encaminho. Enfim, onde quer, qualquer uma das mídias, né, que eu esteja, eu posso encaminhar. Eu posso repostar aquilo, né, da minha página, e aí todo mundo fica vendo. Ou eu posso encaminhar para as pessoas, né, para que as pessoas recebam. É muito rápido, é muito simples fazer esse movimento, né? E aí fica uma ideia de que eu tenho que repassar, seja porque eu acredito naquilo, seja porque eu acho que é importante aquela informação e eu quero que mais pessoas, né, pessoas que eu amo, pessoas que eu tenho apreço, eu quero que também saibam daquilo, e aí eu repasso, né? E assim, sucessivamente, a pessoa que recebe acontece da mesma maneira. E nisso, nós tivemos, né, nesse comportamento mais impulsivo, na pandemia, por exemplo, né, uma coisa horrorosa, né, relacionada ao vírus, né, da Covid propriamente dito. Então, lá no começo, principalmente quando a gente não tinha muita informação, né, científica, né, enquanto a ciência estava trabalhando, produzindo as informações, indo atrás das informações, muita coisa rolou, né, muita coisa errada, inadequada, falsa, muita informação falsa. Depois, né, nós tivemos ali com a fase dos medicamentos que não funcionaram, né, que cientificamente foram comprovados que não têm eficácia nenhuma, né? Então, nesse funcionamento, a ciência ela é muito prejudicada, né? Ela é muito desvalorizada, porque existe um conjunto de pessoas que trabalham em torno disso, obviamente, né? As cientistas trabalham em torno disso para buscar efetivamente uma informação que seja importante, coerente e verdadeira para nós. E aí, no meio disso tudo, né, essas informações, e aí, claro, nós chegamos inclusive na questão das vacinas, que até hoje, né, ou ontem ou hoje eu vi, né, algum comentário, e aí eu sigo algumas páginas que trabalham para fazer, né, né, para fazer o processo aí, né, de verificação de informações, e eles repostam dizendo se aquilo procede ou não. Né? E aí, uma das últimas era sobre vacina. Que tal vacina? E aí você via que era um print do WhatsApp, né? Claramente era um print do WhatsApp. Que tal vacina, já não era para tomar, que era para repassar aquela informação, que o médico tal de não sei da onde, e aí é aquela informação que eu falei. Tem o nome, tem instituição, às vezes são instituições conhecidas, às vezes nem são, né? Que não era mais para tomar. Isso é muito grave, né? Isso é muito sério. E aí, a gente precisa falar um pouco a respeito, né, assim, deste nosso comportamento. O que a gente precisa fazer, então? Nós precisamos nos responsabilizar pela, né, pela promoção, pela propagação desse tipo de informação. Você que me assiste, né, que está me acompanhando aqui, para quem chegar a esse vídeo, né, você precisa ter responsabilidade, nós precisamos ter responsabilidade. Você está repassando uma informação que pode trazer muito prejuízo. Então não é só assim, se não for, né, se não for verdade, tudo bem, não vai acontecer nada. Pode acontecer muita coisa grave, inclusive. Então nós temos que ter uma responsabilidade sobre aquele comportamento de repassar essas informações. Se você recebeu alguma coisa que é relevante e que você pensa que é uma informação muito importante, que mais pessoas além de você precisam saber, você precisa fazer a verificação daquilo. Gente, eu vou jogar no Google, eu vou trocar uma ideia, né? Eu vou lá olhar na página do Instagram que eu sigo, que eu sei que é a cientista, sim, da USP, que é a cientista, enfim, XYZ, que desmente fake news, eu vou lá ver. E se eu não vi mais isso em nenhum outro lugar, se eu não acho uma referência séria, né? Porque não adianta jogar no Google e aparecer lá uma referência desconhecida, um blog de uma pessoa que a gente nem sabe quem é. Se não tem nenhuma referência, eu preciso ter esse comportamento responsável de não passar isso para frente, né? Inclusive de sinalizar para a pessoa que repassou. Olha, né, fulana, amigo, amiga, avô, tio, né, até a brincadeira, né, do tio, da tia do Zap, né, essa informação eu verifiquei e eu vi que ela não procede, né, então, por favor, cuidado ao repassar, né, obviamente que esse tipo de comportamento, de conduta, né, cria um circo aí, né, né, um círculo, né, um círculo de inimizades, né, pode acontecer, porque a pessoa pode não gostar, mas eu só repassei, enfim, que a gente sabe também, né, que muitas
Muitas questões nesse sentido nós fomos criando aí, né, nos últimos tempos, mas pelo menos você tem um comportamento responsável com relação a isso. Você fica em paz com relação a isso. Você não repassou, você orienta a pessoa que mandou, né, e você fez um movimento daquilo parar em você. Se vai fazer um outro caminho, aí, né, assim, você é uma coisa que você não tem como controlar, mas pelo menos você fez a sua parte. E se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai ter cada vez menos, né, essa questão das fake news rodando aí. Uma outra parte importante para a gente pensar é como é que você se sente quando você recebe? E aí a gente vai falar um pouquinho, a gente vai falar menos do comportamento, né? Agora eu já falei do comportamento responsável, eu quero falar sobre a saúde mental especificamente, né? Qual é a influência? Então, quando você recebe esse tipo de informação, o que que acontece? Como é que você se percebe, né? Naquele mesmo movimento responsável de você ir pesquisar para saber se aquilo procede e você deve de fato repassar, se questione, como é que você se sente, como é que você recebe? Nossa, gente, fiquei apavorada, né? Então nós estamos aqui em abril de 2023 e as fake news do momento, elas estão relacionadas à questão dos atentados nas escolas. Como é que você recebe uma informação dessa? Como é que você se sente? O que passa pela sua cabeça, né? Como é que você vê? Nossa, na hora eu já fico, né, muito agitada, nervosa, ansiosa, muito angustiada, passa um monte de coisa pela minha cabeça. Eu já fico imaginando que eu tenho que repassar, eu tenho que avisar. Como que eu vou ficar com essa informação? Então, geralmente, essas informações que trazem, né, mesmo que de forma duvidosa, né, uma informação que é, né, carregada de, meu Deus, mas eu não posso ficar, isso for verdade, eu não posso guardar isso para mim. Naquele momento, isso tem uma influência sobre você. Então, quando você recebe, a sua saúde mental ela já está afetada. Esse desconforto que você tem, né, tanto mental, às vezes até uma descarga física, nós temos sintomas físicos, né, desse processo, você já foi afetado por aquilo, afetada. E aí, a questão é bastante complicada, porque o comportamento do impulso, muitas vezes, ele alivia esse nosso mal-estar. Ai, pronto, repassei. Agora estou me sentindo até melhor, até mais aliviada, né? Pronto, já não estou mais com a bomba na minha mão. Então agora eu já avisei, eu já mandei no grupo da escola, eu já avisei no grupo do condomínio. Ai, agora eu fico mais tranquila, porque como que eu ia guardar essa informação para mim? Então, o comportamento impulsivo, muitas vezes, ele ajuda a trazer também essa sensação de alívio. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por quê? É exatamente uma bomba que você está repassando, é uma batata quente que você está repassando. Vai jogar no colo de outra pessoa, que vai ter o mesmo mal-estar e que vai provavelmente repassar isso, né? Vai colocar isso para frente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? De novo, né? A responsabilidade de fazer alguma coisa. Gente, como que eu estou recebendo uma informação? Nossa, fiquei muito ansiosa, muito preocupada. Respira. A primeira coisa, faz uma pesquisa, veja se isso de fato procede, né? E se é uma informação importante para você repassar para órgãos competentes. Então, nesse momento, aquela informação, ela é importante a ponto de você comunicar? Então, comunique para os órgãos competentes, né? No grupo da escola, no grupo do condomínio, no grupo da família, talvez não tenham pessoas que possam fazer nada com aquilo efetivamente, né? E aí, claro, né, o comportamento de você se acalmar, você faz alguma coisa com aquilo, né? Então tá, eu me sinto afetada por isso, ok, mas eu não vou ter o comportamento irresponsável de afetar mais pessoas sem saber, inclusive, se isso é verdade. Então, essa coisa do comportamento responsável, né, e você poder verificar as fontes, isso é muito importante, principalmente se nós temos crianças e adolescentes ligados a nós, né? Recentemente eu acabei entrando, né, e trago até essa orientação, essa sugestão. Recentemente eu acabei entrando no TikTok, eu fiz uma conta no TikTok, eu já tinha feito, né, assim, esse movimento umas 2, 3 vezes, e aí meio sem paciência, falei, ai gente, nada a ver, mais uma mídia para administrar e outra, né, não curti muito e saí. E dessa vez eu acabei ficando, é recente, e eu acabei ficando. E eu acabei entendendo como é que o negócio funciona e eu quis mesmo ficar. Assim, eu achei muito interessante e eu sugiro, inclusive, né, você que me assiste, você que trabalha com crianças e adolescentes, você que tem uma criança ou um adolescente em casa, né, seja filho, seja sobrinho, enfim. A minha sugestão é que você crie uma conta no TikTok e esteja no TikTok, né?
Não precisa ficar postando vídeo de dancinha, nada disso. A gente tem um pouco de preconceito, né, e de distorção. Ah, eu vou ter que ficar lá postando vídeo de dancinha, enfim. Não, a gente subestima o poder das mídias sociais. A gente acha que tem umas bobeiras lá, a gente acha que tem gente fazendo só dancinha e as crianças, os adolescentes estão imitando. E tem muito mais coisa, tá? Uma outra rede que eu também, que não é muito, ela já é mais antiga, que até rola, né, mas ela não é muito utilizada, assim, né, a gente tem mais essa coisa do Facebook, do Instagram e agora, né, o TikTok, é o Twitter. O Twitter eu já tenho há bastante tempo, eu tenho acho que desde 2010, eu sempre gostei. As duas contas elas são pessoais, tanto a do TikTok quanto a do Twitter. Eu até coloco uma coisa ou outra profissional eventualmente, mas ela não é, né, as duas contas não são para divulgar trabalho, enfim, né, nada especificamente sobre isso. Mas tem muita coisa que acontece no Twitter e no TikTok que não acontece em nenhuma outra mídia social. E a minha orientação, a minha sugestão é que vocês façam contas e estejam lá, né? Para ver como que o negócio funciona, para ver como que os filhos, né, os alunos, os sobrinhos, né, a molecada aí, como é que eles estão, né, como é que eles se comportam nessas redes. Essa é a minha sugestão. Então, acho que a gente tem que sair um pouco desse lugar do, eu não vou fazer, imagina, que absurdo, é ridículo, tal. Estejam, né, assim, essa é a minha sugestão. É muito interessante. Essa questão das fake news, recentemente eu vi muita coisa pelo TikTok que eu não tinha visto em nenhum outro lugar. Então, assim, a minha sugestão é que vocês estejam por ali. Entre eventualmente, dá uma passeada, né? A gente não precisa postar nada. Eu descobri até recentemente que a pessoa pode ter, inclusive, né, baixa o aplicativo do TikTok e não precisa ter uma conta do TikTok para ver o que é, né, o que está rolando lá. Claro que tem algumas contas específicas que são fechadas, e aí não tem como ver mesmo, mas se você quiser só ficar lá zapeando pelos vídeos, você pode, você nem precisa ter uma conta. Basta ter, né, o aplicativo para você poder, né, dar uma espiada lá. Enfim, né, eu estou aproveitando, né, esse vídeo para fazer uma orientação geral nesse sentido, pensando exatamente, né, nas crianças, nos adolescentes, que também são afetados, tanto em termos, né, comportamentais quanto mentais, com relação às fake news, e o nosso comportamento, né, dos adultos, principalmente, de propagar essas informações. Então, pensar nessa questão do comportamento responsável, né, na maneira de você verificar, se você pensa que tem um dever social de passar para frente aquela informação, que ela é muito importante, que você considera relevante, faça a análise antes. Pensa, respira, né? Então, cuidado com os impulsos de repassar, né? Por repassar para colocar para frente aí, né? Para mandar para as outras pessoas pensando, né? Lembrando que aquilo pode sim influenciar e afetar a saúde mental das pessoas. E nós estamos, né, num coletivo, nós vivemos na coletividade. Então, o nosso comportamento, né, ele influencia sim, né, todo um desenvolvimento coletivo também, e nós precisamos ter, né, uma responsabilidade sobre isso. Bom, era mais ou menos isso que eu gostaria de ter trazido hoje. Eu espero, de alguma maneira, ter ajudado a pensar, né, de alguma forma. Eu fico feliz em poder trazer essa reflexão e compartilhe esse vídeo com alguém que você pensa que é importante, que precisa ouvir essas orientações, né, enfim, pessoas aí que tenham, que estejam ligadas a, né, ou que tenham esse comportamento, né, de repassar as fake news, ou que estejam ligadas, né, a crianças e adolescentes que nesse momento estão precisando. Então, eu espero ter contribuído de alguma forma e que esse vídeo faça, né, tenha feito sentido aí para você.